Gente, eu vou agora colocar os cílios. E aí eu mostro pra vocês como ficou. Mas eu vou fazer uma técnica bem simples, porque eu não sou muito fã de deixar meu olho com muito grande, sabe? Assim, fica muita coisa. E enfim, gente, é isso. Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Gente, eu esqueci de gravar, mas eu fui no brechó, pro estúdio. Isso, gente. Depois eu atualizo das coisinhas do brechó. Eu vou pra Curitiba. Lá é muito frio. E aí eu pensei em pegar mais coisa de frio, porque eu não tenho tanto assim. Mas é isso. Depois eu mostro pra vocês. Bom, eu falei pra vocês que eu não ia gravar separando o material. Realmente não vou. Eu vou ficar falando com vocês enquanto eu separo o material. Vamos lá. Vamos separar aqui os materiais. Tá calor pra hoje. Gente, meu olho tá super vermelho porque eu fui fazer os cílios e o meu olho é sensível. Meu olho é bem sensível e aí ele tá super vermelho, mas vocês vão ter que aguentar aqui, ó. Ela cola a fita pra não sei pra quê. E aí ficou queimadinho da fita porque qualquer coisa me dá alergia. Eu fiz a sobrancelha, também tá. Enfim, vocês vão ter que me ver parecendo a Peppa Pig. Tava falando sobre guest quando eu liguei a câmera. Eu fiz meu primeiro guest no final do ano passado, no Rio de Janeiro. Eu amei. Assim, eu volto pro Rio sempre que dá. Voltei 2 vezes porque foi o que deu. Porque assim, foi no final do ano passado, 2025. Foi em dezembro. Foi dezembro que eu fui? Ai, gente, na verdade eu tô perdida no tempo. Não lembro quando que eu fui. Não, tá, lembrei. Pro Rio, na metade do ano passado, que foi meu primeiro guest. Foi com a minha amiga Mônia. Eu já mostrei aqui no perfil. Se você não viu, dá uma procurada. Pro Rio de Janeiro, maravilhoso, assim, ela é super, muito preocupada com a viagem. Então, assim, foi muita paz. Acho que eu preciso de mais. Ela é super organizada, assim, na viagem. E ter uma pessoa organizada do seu lado faz muita diferença. Porque assim, primeira viagem, eu não sou tão organizada, não sou desorganizada, mas eu me perco um pouquinho, sabe? Eu não sei explicar. O Uni, que já viajou muito, o primeiro guest, uma experiência maravilhosa. Tanto que depois daí eu fiquei, meu Deus, eu quero ir para todos os lugares do mundo, e eu quero conhecer as pessoas e tatuar elas, e quero que elas conheçam o meu trabalho, e lá lá lá. Então foi o que me deu o ânimo pra fazer mais guest. E eu marquei, tipo, pra ir em novembro de novo pro Rio e pra BH ao mesmo tempo. Eu ia primeiro pro Rio, depois eu iria pra BH e voltaria pra São Paulo. Ia dar uma semaninha só, ia ficar pouco tempo. Rolou umas coisas e eu remarquei o Rio pra janeiro e fui pra BH. Depois disso, em janeiro, eu fui pro Rio de Janeiro. Olha só. E aí eu fiz o meu guest e falei, pô, quero mais guest. Quero fazer mais guest, não sei pra onde, preciso fazer mais guest. E aí a minha amiga falou, e se a gente fosse pra Curitiba? Eu falei, caraca, queria, porque Curitiba, assim, muita gente de Curitiba segue, pede e tal, acho que vai ser super legal, nunca fui. E aí a gente falou, mano, também quero ir, quero conhecer, tem o Jardim Botânico, tô doida. Pausa pra água, gente, se hidratem. Sim, é água com gás. Basicamente a gente combinou, falou, vamos caçar lugar em Curitiba, a gente encontrou um lugar pra atender, eu vou atender no Poveira dessa vez. Eu quero muito conhecer o Vulto Estúdio Criativo. Eu quero conhecer o Vulto, é um estúdio que eu acompanho também, então acho que num próximo guest eu posso ver. Eu vou deixar o arroba deles pra vocês conhecerem. O estúdio é super legal, os artistas são incríveis. E por isso, vocês entrando no feed, vocês vão entender porque que eu fiz essa unha babilônica, ou por que eu escolhi essa unha pra lá. Fechei a agenda, tipo, o suficiente pra tatuar e o suficiente pra conhecer Curitiba. Eu uso bandagem rosa ou verde-limão. O verde-limão, ele é o meu favorito. Eu acho que rosa e verde-limão são combinações lindas. Dá pra gente ver por Cosme Wanda, Elphaba e Glinda. E nada a ver, né? Porque eu tô falando isso, que você pode usar a bandagem que você quiser, mas eu gosto de combinar. Então, não sei se vocês têm essa sensação de que tá sempre esquecendo alguma coisa. Ainda falando sobre guest, eu acho que o guest é muito importante por questões de crescimento artístico e pessoal. Eu vou falar muito por mim, como minha trajetória e tal. Quando eu fui pro Rio pela primeira vez, eu estava extremamente nervosa, ansiosa, insegura, por N motivos. Foi minha primeira viagem da vida saindo de São Paulo. Saindo da bolha que eu tô acostumada. Você fica mais nervoso, né? Normal. E aí eu fiquei com medo, eu fiquei, nossa, como assim? Tem pessoas em outro estado, em outro cidade, país, não sei o que, blá blá blá, querendo tatuar comigo. Isso é incrível, mas ainda assim, nossa, como assim? Como eu que saí aqui da minha cidade e já tô indo pra outros lugares e as pessoas querendo que eu vá. Então, às vezes eu recebo pedidos e eu fico super animada, porque eu fico,
caramba, minha arte tá atingindo essa galera. Então é super legal, dá uma animação, dá um crescimento pessoal, porque da primeira vez pra essas que eu tô fazendo agora, melhorei em tudo. Então melhorei em como ser uma boa viajante, né? Aprender a levar as coisas, né? Porque na primeira vez pro Rio de Janeiro eu esqueci meu documento. Ainda bem que a Muni é um amor, cara, e não me matou, porque a gente percebeu que pegar um Airbnb com realmente um fogão, porque aquilo não era um fogão, faz diferença, porque a gente tentava fritar um ovo e não fritava, a panela nunca esquentava. Comecem por locais mais próximos ou que vocês tenham algum tipo de afinidade. Eu sempre acompanhei o Noturna, que é do Rio de Janeiro, então sempre via ele, é muito receptivo. É muito amplo o Noturna, né? Ele abraça muitas pessoas de muitas culturas, de muitas coisinhas. E sempre me admirei muito com isso. O Noturna, ser o primeiro guest da minha vida, é maravilhoso, porque eu me senti, mesmo sendo introvertida, estando insegura, tanto pelos meus clientes que foram maravilhosos, nada a reclamar, foi incrível conhecer cada um, conversar, quanto pelas meninas que me receberam, que foram maravilhosas também. Isso me mudou de um jeito, porque assim, as artes dos artistas do Noturna são uma coisa que eu não encontro em São Paulo. Eu não sei se tem, eu não encontrei. Eu olhei pra aquilo e falei, cara, acho que eu estou precisando me conhecer melhor. Que originalidade, sabe? Eu nunca tinha pensado que dava pra aplicar algumas coisas que eu vi lá numa tatuagem. Eu vi lá sendo aplicado. Eu fiquei assim, foda, mano, foda. E se eu não tivesse saído do que eu já conheço, eu não teria tido essa visão, sabe? O Guest, ele vem pra isso, pra você crescer como pessoa, como artista, e me ajudou muito. BH também me trouxe uma evolução, assim, muito boa. Também tem artistas lá maravilhosos, eu fiquei na Casa Fogo. Pretendo na próxima ir pra um outro estúdio pra conhecer também. Tem uns estúdios que me interessam muito de lá, e eu gostaria muito de conhecer os artistas e o estúdio, então acho que na próxima eu vou testar um outro lugar, mas a Casa Fogo é incrível, eles têm a própria fabricação de café, gente, coisa divina, sério. O lugar é lindo e tem artistas talentosíssimos, super esforçados. Inclusive, teve alguns que eu conheci lá, o trabalho, e que agora eu tô sempre acompanhando, porque foram pessoas que, além de me receber bem, trabalham impecavelmente, assim, adoro acompanhar. E clientes também maravilhosos, quero voltar também pra BH. E agora, em Curitiba, eu e vocês, né, vamos descobrir como que vai ser. Não sei, né, eu aprendi coisa em BH também, e aí eu vou mostrar pra vocês no vídeo, porque das primeiras vezes eu não tinha coragem de gravar, mas agora eu tenho. Fiquem durante o vídeo aí, eu vou atualizando vocês. Eu acho que eu vou aparecer menos, assim, de rosto pra vocês, mas eu vou tentar aparecer de vez em quando. Mas o processo, os lugares que eu achar legal, se eu for, que eu vou no Botânica. Vou mostrar pra vocês que aquele lugar é divino, tá? Eu fico só vendo nos vídeos e parece incrível. Como eu fui pra São Paulo esses dias, eu tô com alguns materiais já em casa, então eu não preciso pegar aqui. Mas daqui, o que eu peguei? Deixa eu mostrar pra vocês. Bandagem, vou levar 2 pacotes, elástico, minhas canetas de freehand, vou levar agulhas extras, 3 AIL, porque é as agulhas que eu uso. Vou levar agulha de pintura, se precisar. Gente, eu acho que só. Eu fui super bem recebida, eu vou tentar gravar mais. Eu acho que essa lapela não tá nem gravando, mas a gente vai se falando aí pelo vlog. Estamos aqui com as nossas malinhas. Tá mó barulheira, porque a gente tá esperando nosso voo. O voo para Curitiba. É um ônibus diferenciado, né? Um ônibus com rodas. A minha mala, essa é a mala da Muni. A mochila da Muni, eu acho que ela tá com mais uma bolsa lateral. Eu não sei, ela foi no Sanita Rios, lá do outro lado. E aí eu tô com essa mochila gigantesca da Black Sheep, que a minha cunhada me emprestou, que ela é muito diva. Esse negócio que eu nunca uso no pescoço, eu uso, tipo, de várias maneiras, menos da maneira que deveria ser usada. A gente esqueceu do voo. Caramba, que bonito. Que coisa mais linda. Amei. É difícil achar uma cheesecake boa, né? Porque, tipo, tem uns cheesecakes com gosto de... Ó, gente, Boveira fica aqui no 48. Esse daqui é assim de vermelho, mas eu não consegui achar. E aí... Sei.
É, tá muito bonita essa crepioca. Crepioca da Muni com cafezinha. Da Muni também. Muni cozinheira. Tá o vidro todo sujo, velho. A gente tá no 14º andar. E aí, eu tenho que ir no 3º pra poder lavar algumas roupas. D3. Porta fechando. Gente, aproveitando que eu tô sozinha aqui, eu coloquei pra lavar. Eu usei pela primeira vez uma máquina de lavar dessas. E foi maravilhoso. Porque tá ali, ó, essa daqui que é a minha. Ali seca, mas eu coloquei pra pouca coisa, então... Aí, acabou. Ó, deixa eu mostrar. Viu? É bem pouquinho. E tá um pouco úmido, mas o pijama. E aí eu vou levar ela pra cima úmida pra secar lá em cima mesmo. Nossa, pior que eu tô dando escola da pessoa. Amiga, eu fiz. Eu particularmente sempre gosto de, quando eu vou viajar, ir em lugares turísticos, mas também ir em exposições de museu, ou que está acontecendo em alguma galeria ou algo do tipo, porque eu gosto de conhecer artistas e também gosto de conhecer a história da cidade, né? A história da imagem do som de Curitiba, enfim, eu fui em outras exposições que vocês vão ver ao longo do vídeo um pouquinho delas, mas eu não mostro muito, porque eu acho que a melhor experiência é sempre a própria. Então você ir lá e você ler, você ver as coisas que tem expostas e tirar suas dúvidas e sentir o que dá pra tocar, o que não dá, porque algumas são sensoriais, outras já são só visuais. Mas ainda assim, se eu não tivesse ido, eu não teria conhecido histórias tão incríveis. Então, por isso que eu gosto de mostrar no meu vlog, mas também de incentivar as pessoas a irem, né? Principalmente nesses lugares que geralmente são entradas gratuitas ou de preço muito acessível. Então, é uma coisa bem legal. Gente, calhou que eu tô gripada. E aí, eu vim pro estúdio. Eu vim do estúdio, né? Não pro estúdio. Açúcar que eu trouxe de casa, porque a gente sempre esquece. Ai, meu Deus, eu cliquei em algo. O fogão tá um caos. Eu cliquei no timer, acho que vai desligar em 10 minutos. O fogão tá sujo, mas é porque eu estava fazendo receitinhas. Isso daqui é uma carne moída que minha amiga fez, a Moni. Tá uma delícia, eu vou esquentar pra tomar... Tomar não, comer janta. A gente guardou nesses potes pra comer a janta com aquilo ali. A gente guardou nesses potinhos, porque aqui no Airbnb... Gente, eu não vou fazer tour no Airbnb, porque ele é minúsculo e assim, tá tudo jogado. Ó, tudo jogado. Não cabe nada, não cabe nem a gente. Quase não tem, ó. Quase não tem coisa, não tem Tupperware, não tem bacia, não tem. E aí, a gente achou essas Tupperware de vidro que o moço deixou. Essas Tupperware de vidro que tava disponível. E a gente separou em 3 Tupperware. Gente, a gente também... Aqui é super minúsculo. A geladeira é menor que eu e eu tenho 1,50 m. E aí, é tudo muito minúsculo. A gente colocou a salada aqui. Salada com manga, tomate, cereja. O molho da salada acabou. Aí a gente comprou umas coisinhas pra tomar café. Muitos ovos, muita proteína. Aqui é mais chá de alho pra ver se dá uma ajudada. Muita salada pra também dar saciedade. E aquele ali tem manjericão, que é o que a Muni gosta. Eu não gosto de manjericão. Então ela fez a panela com manjericão e uma panela sem, porque ela gosta dos dois. Então
sem manjericão ficou um pouquinho maior. E aí, 3 potinhos que a gente separou. Nosso macarrão. Só que eu fui tirar agora e minha mão tá limpa, tá? E eu vou comer também, então... Ele tá simplesmente petrificado, enquadrado. Olha isso. Dava pra vender isso como gourmet. Falar assim, ai, gente... bloco de macarrão gourmet por R$599. Eu vou falar com vocês enquanto eu faço as coisas aqui, mas é muito difícil fazer isso estando gripada. E era sobre isso que eu queria falar. Eu dei o azar de ficar literalmente pisando em Curitiba. Pisei em Curitiba, fiquei dodói. E aí, é muito ruim, porque, tipo assim, eu queria tá aproveitando, tá dando um rolê, porque o meu intuito... Hoje a Mônia tinha, em quantidade, mais trabalho, né? O meu ficou mais pra domingo. Hoje é sábado, no caso. E aí, como eu ia estar livre, eu queria dar uma explorada, conhecer um pouquinho de Curitiba. E aí eu tô aqui trancada, porque eu tô podre, assim, de coriza. Tenho que ficar toda hora indo no banheiro, espirrando, e uma pressão na cabeça, né? Que também é da coriza. E aí eu tô aqui, trancafiada, querendo melhorar. Tô tentando, vou jantar a pulso, porque eu tô pensando, pode ser também porque eu não estou comendo direito? Pode ser, não sei. Mas enfim, gente, depois eu vou dar uma geral nessa parte aqui, pra poder, né, não acumular sujeiras. Mas vocês viram? Ele faz, tipo, um borbulhinho e para. Eu acho que vai fazer de novo. Aí ele para. É assim que esse filme funciona. Doideira. Gente, eu tô muito perdida nessa arte aqui. Eu tô aproveitando que eu tô em Curitiba, acho que vai sair um vídeo do vlog. E aí eu parei pra adiantar algumas artes, porque eu tô muito gripada, e aí eu não saí hoje. E aí eu fiquei aqui no Airbnb e eu falei, vou adiantar algumas artes que eu quero postar. E aí a do cavalo, eu tava adiantando pra poder fazer a do tubarão com vocês. E aí, ela não tá me agradando, mas eu não sei o que é. Eu sinto que falta alguma coisa. E aí, tipo, eu tô olhando diversas referências de cavalos feito em tatuagens pra eu ver o que o dele tem que eu não tenho, pra eu poder entender o que tá faltando. E aí, eu imagino, provavelmente vai ser isso, que é contraste. Eu acredito que está faltando contraste. Então, eu tô fazendo o cabelito dele, né, a crina. Ele vai ter uma estrelinha no olho de sombra. Eu tô muito na dúvida sobre isso. E eu acho que é o que eu mais tô na dúvida, é essa parte aqui. Vou fazer uns testes e eu conto pra vocês depois se deu certo. Esse daqui eu tô fazendo, tipo, no feeling, porque eu tô um pouco perdida. E aí é testando, né? Testa, volta, paga. Eu já paguei esse cabelo 1 milhão de vezes. E depois eu vou olhar uma referência pra fazer a trança, porque eu não costumo desenhar tranças, então não sei muito bem onde fica as sombras. E aí, no Tubarão Marcelo, a gente vai fazer juntos. Que aí eu faço com vocês, explicando e mostrando, tipo, os pincéis que eu uso. Mostrando um pouco do processo em timelapse e comentando por cima. Que lindinho. Cara, muito bonito. E tem aquela fonte ali. Muito lindo. Cara, o dia tá muito bonito. A gente deu sorte de pegar sol. Tem um cavalo alado. E eu vou lá mostrar pra gente, porque eu não vi ainda também. Então vai ver. Ai, eu acho que é um urubu. Cadê o urubu? Olha o urubu. Saindo. Nossa, assim. Sei lá, podia ter saído, tipo, da bunda dele, sei lá. Ou da boca dele, não sei. Ou das asas. Gente, outro ângulo do cavalo alado. Cavalo. Deixa eu ver se eu pego ele mais de costas. Ai, velho, muito lindo, assim. Aí tem uma cascatinha. Bonitíssimo.
Bom, gente, Caro do Futuro, pra avisar, dar um spoiler de que a gente gostou muito mais desse segundo parque. A gente saiu daquele porque ele era muito pequenininho, era lindo, mas era um parque muito pequeno. E a gente foi pra esse segundo, onde tem o Memorial Ucraniano, que também foi super legal de conhecer. E aí, esse parque eu achei tão gostoso, tão tranquilo de andar, gigantesco. A gente foi inteiramente a pé. Eu sei que dava pra chegar no memorial de outras maneiras, mas a gente queria conhecer o parque, foi bem por dentro dele. E assim, nossa, uma delícia. Super, se eu morasse perto, eu iria nesse parque, porque eu achei ele uma maravilha. A gente deu uma pesquisada e aqui tem os ovos ucranianos bem pintados. Eu acho que pode gravar. Gente, tô gripada e eu mostro pra vocês. Mas tem tipo umas florzinhas, umas árvores super bonitinhas. Bom, gente, quem quiser ler, dá um pause aí pra saber sobre o Memorial da Imigração Ucraniana. E a gente veio andando pelos bosques e aí tem um monte de trilhazinha que eu imagino que sai aqui. Só que alguém espirrou, saúde. Isso aqui eu acho que é uma lojinha, pegaram uma das casas e fizeram uma lojinha. Eu não vou entrar. Mas olha que bonito. Olha o ovo ucraniano grandão. E quando eu falei que eu acho super válido vocês conhecer pessoalmente, é olhar de perto cada detalhe e pensar que esses são ovos reais pintados à mão há muito tempo atrás. É incrível. E ver que cada um tem. E às vezes tem detalhe tão pequenininho, gente, que eu vou deixar uns exemplos passando. Eu não sei se eu filmei tão bem. Mas tem uns detalhes que são minúsculos e o ovo por si só já é pequeno. E aí você fica, meu Deus, como eles fizeram isso? E ver como a arte e a cultura é incrível, né? Belíssimo. E pensar que a gente pegou logo o pôr do sol, que tava a coisa mais linda. Gente, é uma vista muito babadeira, tá? É que a gente veio agora. Tá um pouquinho de pôr do sol ainda. Eu acho que se tivesse vindo mais cedo, estaria bem mais bonito. Mas tá muito lindo. E a lua tá muito linda. Aqui nunca pita, né? Mas ela tá belíssima. Belíssima. Tem mesinhas para comer. Uau! Gente, alto de prédio é muito legal. A gente tá aqui no Museu Ferroviário, ele fica dentro de um shopping. Eu achei que aquilo ali era um homem, mas é um boneco. Eu vi de longe, falei, ah, tem um moço, vamos perguntar pra ele se é gratuito. E no fim era um boneco.
das louças e os talheres da cozinha ferroviária. Isso aqui eu não sei o que é. Tá com 40 anos. Em 2035? Há um tempo que eu não apareço aqui. Esse é nosso penúltimo dia em Curitiba. E Curitiba tá triste, porque tava solzão e agora tá esse tempo de chuva e de... Ai, gente, eu tô cheia de espinha. Essa água... Eu sempre falo, bota a culpa nas águas, né? E a gente vai embora, mas enquanto a gente tava aqui, Quando a gente tava aqui, tava bastante sol. E aí eu... É isso, tô indo embora, ficou um tempo assim... Bem São Bernardo das ideias. E aí eu decidi falar aqui porque a gente já vai voltar, eu vou passar em mais algum museu, não sei se eu vou gravar. Isso fica interessante pra vocês verem esse tipo de vlog, isso fica muito repetitivo, então eu tô pensando se eu vou gravar o do Oscar Niemeyer. Mas é isso, eu gravei mais pra incentivar aí em museus. Não teve muito rolê também, então não tinha tipo um barzinho que a gente achou por aqui de ir também. As datas não estavam batendo com a galera do estúdio, então nosso rolê ficou muito tipo culinário e cultural. Acabou não sendo um rolê tão tipo, aí fomos numa festa, fomos num bagulho assim. E agora nesses últimos dias a gente tá na chuva. Semana que a gente tava aqui, eu tô pelada sem meus colares. Foi quando a gente mais trabalhou, então a gente não quis ir pra rolê, porque a gente tava cansada. E aí, eu não sei. A gente vai voltar A gente vai voltar pra Curitiba, sim, com certeza. Quem sabe numa próxima pra mais rolê, né? Mas é isso, fica com... No caminho, a gente passou por 2 exposições que tinham experiências sensoriais. A primeira foi na biblioteca pública, onde tinha exposição têxtil, né, de tecidos. E a segunda foi um lago vermelho, que você entrava com uma bota e lia algumas poesias que tinha. E aí a gente já tava ficando sem ideia, foi em outras exposições da Caixa, só que aí eu não gravei pra não ficar repetitivo. Bom, gente, eu deixei minha cota aqui no estúdio, que é essa estrela com o olho. É uma tela comunitária, todo mundo que vem aqui deixa um desenho. E eu tô, tipo, há 10 minutos pra ir embora pra minha cidade. E eu falei, porra, não deixei um desenho. Então eu vim aqui e deixei esse desenho, porque foi o que deu pra fazer rapidinho. E essa é a minha colaboração. Gente, eu tô indo embora, descartar o lixo. E basicamente eu queria ter gravado um pouquinho conversando com vocês no estúdio. Mas não deu. E aí eu vou ir pra casa. No fim, eu acabei não gravando, fui direto pra casa. E aí, eu queria só passar para agradecer Curitiba, meus clientes daí que me receberam super bem, ao Estúdio Polveira e ao Rani, que também me receberam incrivelmente bem. E depois eu posso fazer um vídeo contando melhor a experiência, se vocês quiserem. E até o próximo vlog, gente. Beijinhos.